E aí, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, tá? Hoje eu vou estar trazendo a minha segunda aula sobre os retalhos periodontais. Na primeira parte a gente viu o que é um retalho periodontal, a gente viu as indicações, as contraindicações e as vantagens da gente estar fazendo aí esse tipo de cirurgia. E hoje nesse segundo vídeo eu vou falar de como que são classificados os retalhos periodontais e também quais os tipos de incisão que são usados aí, né, nesse tipo de cirurgia. Esse é um tema bem importante, né, que é cobrado bastante aí em prova de concurso público, e além disso é essencial tu conhecer esse tipo de assunto para a prática clínica, tá? Então é algo bem interessante de tu tá aprendendo, e como esse conteúdo vai te ajudar bastante, eu resolvi trazer ele aqui pro canal. E se tu é novo por aqui, se inscreve no canal, assim tu faz parte dessa comunidade aqui no YouTube que só fala de odontologia. Seria muito legal ter você aqui comigo também. E além disso, tu fica por dentro de todas as outras aulas que eu pretendo trazer para cá. Então eu tenho muita aula legal planejada aqui pro canal. Eu vou trazer mais provas de concurso público resolvida, mais questões de concurso resolvidas. Vou falar sobre artigos científicos, sobre caso clínico. Então tem muito conteúdo que eu ainda vou trazer para cá. E se inscreve para acompanhar tudo isso. E só lembrando que clicando no link do primeiro comentário tu consegue fazer o download dos slides dessa aula aqui e de todas as outras aulas que eu já produzi aqui para o YouTube. Então nesse arquivo tu vai encontrar prova de concurso, tu vai encontrar tabelas, resumos e todos os slides, né, que eu já fiz e já trouxe aqui para o canal. E esse conteúdo vai te ajudar muito a acompanhar esse vídeo aqui e também nos teus estudos depois. Mas vamos para a aula então. Eu vou começar falando da classificação dos retalhos periodontais. E bom, os retalhos periodontais vão se dividir em três grupos. Eles vão ser divididos de acordo com a exposição óssea após o deslocamento do retalho, com base no posicionamento do retalho depois da cirurgia e com base, né, de acordo com o manuseio da papila. Então cada um desses três grupos tem subdivisões e agora a gente vai estar falando de cada um deles aí, tá? E eu deixei a exposição óssea após o deslocamento do retalho em vermelho, porque a gente vai começar a falar primeiro desse grupo aí. Então, o retalho com exposição óssea após o deslocamento do retalho vai se dividir em dois grupos. O retalho de espessura total, que é o retalho mucoperiósteo, né, super conhecido aí, e o retalho de espessura parcial, que vai ser o retalho mucoso. E nos retalhos de espessura total, todo o tecido mole, incluindo o periósteo, vai ser deslocado para que a gente tenha exposição óssea, tá? Essa é a palavra-chave para esse tipo de retalho aí, exposição óssea, porque a gente vai ter uma exposição completa e um acesso total ao osso que vai estar logo abaixo, né, dos tecidos moles. E por isso esse tipo de retalho é indicado aí para quando a gente precisar fazer uma cirurgia óssea resectiva, né? Como tu pode ver na imagem que está no canto desse slide aí, tá? É feita a incisão e o tecido gengival ele vai ser afastado junto com o periósteo. O periósteo nada mais é do que uma camada de tecido conjuntivo que vai revestir o osso com a função de proteger o osso, de produzir novas células ósseas, tá, quando for necessário, e também de envolver vasos sanguíneos aí que ajudam na nutrição desse tecido ósseo. Então o periósteo é uma camada de tecido conjuntivo aí que vai ter essas funções e ela é afastada junto com o tecido gengival nesse tipo de retalho. E aqui a gente tem um exemplo perfeito de um retalho de espessura total. Pode ver que a gengiva foi incisionada e ela foi afastada, né, de maneira que o tecido ósseo ficasse todo exposto e o dentista tivesse acesso a essa região. Tu pode ver que inclusive nos molares aí, nessa foto aí, a gente tem umas bolsas bacterianas, né, bem grandes. A gente pode ver que o suporte ósseo aí já está meio afetado. E já o retalho de espessura parcial, ele vai incluir só o epitélio e uma camada de tecido conjuntivo, tá, pessoal? Então, o osso, nesse caso, ele não vai ser totalmente exposto, como no retalho de espessura total, porque no de espessura parcial, o osso vai ficar coberto por uma camada de tecido conjuntivo, incluindo o periósteo. Então, nesse caso aqui, o periósteo não é descolado do tecido ósseo. E por causa disso, esse tipo de retalho também é conhecido como retalho dividido, sendo indicado quando a gente vai fazer o deslocamento do retalho. Eu já vou falar disso mais pra frente, tá? Quando a gente não quer expor o osso, e também em casos aí de cirurgias mucogengivais, como por exemplo, no caso de enxerto
gengival. E nesse slide aqui a gente tem dois exemplos perfeitos do retalho de espessura parcial. Pode ver que a papila fica entre os dentes, o tecido gengival ele vai ser rebatido, né? A gente ainda vai ter uma camada de tecido conjuntivo sobre o tecido ósseo que não fica totalmente exposto como no retalho de espessura total. Então agora a gente viu os retalhos periodontais que são classificados com base na exposição óssea após o deslocamento do retalho. E agora a gente vai ver a classificação dos retalhos periodontais com base no posicionamento do retalho após a cirurgia. Então os retalhos periodontais classificados com base no posicionamento do retalho após a cirurgia são divididos de uma forma bem básica, tá? Então eles vão ser divididos em retalho deslocados ou não deslocados. E os retalhos deslocados vão ser aqueles que vão ser suturados em uma posição diferente, né, da posição original, da posição anterior da gengiva. Então o tecido gengival pode ser reposicionado de forma coronal, lateral ou apical. E tanto o retalho de espessura total quanto o retalho de espessura parcial, eles podem ser deslocados, mas para que isso aconteça, a gengiva inserida deve ser totalmente separada do osso, porque isso vai permitir uma movimentação da porção não inserida do tecido gengival. E aqui a gente tem as três situações possíveis de retalhos deslocados, tá pessoal? Então na foto mais da esquerda, a gente tem o retalho deslocado coronalmente, onde a gente vai fazer uma incisão ali no tecido gengival, e o tecido gengival vai ser puxado em direção à coroa do dente, tá pessoal? Inclusive, esse é um tipo de retalho muito usado para tratamento de retrações gengivais, tá? Onde a gente tem exposição da raiz do dente e, consequentemente, uma sensibilidade ali que incomoda o paciente. As fotos do meio vão ser referentes ao retalho deslocado apicalmente. Esse tipo de retalho pode ser feito quando a gente quer fazer uma restauração no dente, mas a porção do dente que vai ser restaurada está localizada abaixo do tecido gengival. Então tu pode ver que o dentista ele puxa, tá, o tecido gengival mais em direção ao ápice, né, à raiz do dente. E daí isso permite que a gente tenha acesso, né, a áreas do dente que a gente não tinha antes. E também a gente vai ter o retalho deslocado lateralmente, que vai ser quando a gente puxa, né, o tecido gengival para o lado. Inclusive, né, no exemplo que eu trouxe, esse tipo de retalho também foi usado aí para o tratamento de uma retração gengival. E daí a gente também vai ter o retalho não deslocado, que é bem simples, bem tranquilo, tá? Que vai ser simplesmente quando a gente faz o retalho no tecido gengival. E o tecido gengival ele é suturado na sua posição original. E esse tipo de retalho pode ser usado aí na eliminação dos excessos gengivais, como pode ver aí no slide. Então até agora a gente viu os retalhos classificados com base na exposição óssea após o deslocamento. A gente viu também os retalhos classificados com base no posicionamento do retalho após a cirurgia. E agora a gente vai estar vendo os retalhos periodontais aí, que são classificados de acordo com o manuseio da papila. Então os retalhos classificados com base no manuseio da papila se dividem em dois: retalho convencional e o retalho com preservação da papila. E no retalho convencional, a papila ela vai ser dividida abaixo do ponto de contato de dois dentes vizinhos. Isso vai permitir com que o tecido gengival, né, seja afastado tanto na vestibular e na lingual. E a incisão normalmente é feita, né, de uma forma que é mantida a anatomia gengival e também com que seja preservado, né, o máximo aí das papilas interdentais. Então aqui a gente tem um exemplo de retalho convencional, que vai ser o retalho de Wiedemann modificado. Eu vou estar falando em detalhes sobre esse retalho especificamente na aula 13, então se inscreve para acompanhar o próximo vídeo. Mas tu pode ver aqui, tá, que foi feita a incisão, foi mantida ali um colarinho de gengiva em torno dos dentes, tá, mas as papilas elas foram preservadas. E depois o tecido gengival pode ser suturado, né, de forma que seja mantida aí, de forma que seja preservado as papilas. E além do retalho convencional, a gente também vai ter o retalho com preservação de papila, que ele vai incorporar toda a papila, tá? Ele vai contornar toda a papila através de incisões suculares. Então, como tu pode ver, inclusive na foto desse slide aí, tá? O bisturi ele é inserido entre a gengiva e o dente, as papilas não são cortadas, não são seccionadas, e esse tipo de retalho ele proporciona uma estética melhor depois da cicatrização por causa disso. E aqui nessas imagens a gente vai ter o exemplo de um retalho sucular, que é feito com algumas outras incisões que a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas o retalho sucular é aqueles pontilhadinhos que estão em torno dos dentes, e tu pode ver que esse tipo de retalho, né, ele auxilia aí quando a gente for fazer o afastamento do tecido gengival, tanto para vestibular quanto para lingual. Mas agora a gente já viu toda a classificação dos retalhos periodontais, tá? E agora a gente vai ver quais que são as principais incisões
utilizadas para fazer esses retalhos. Então tu viu que a gente tem os retalhos com espessura total, parcial, os retalhos convencionais, e todos esses retalhos vão fazer uso de algumas incisões, né, para que eles possam ser realizados. E agora a gente vai estar falando aí sobre os principais tipos, né, de incisões periodontais. E as incisões periodontais são classificadas de uma forma bem simples: incisões horizontais e incisões verticais. E o nome das incisões já explica por si só como é feita, né, a incisão. Então a horizontal é feita na horizontal, deitada, e a vertical é feita na vertical, em pé. Eu vou começar explicando, né, o que são as incisões horizontais. Elas vão se dividir em três, entender elas é algo bem importante, tá? Então essas incisões se dividem em incisão em bisel interno, né, conhecida como bisel invertido, incisão sucular e incisão interdental. E muitas vezes, em um retalho periodontal, essas incisões vão ser feitas em ordem. Então a gente vai começar com uma incisão em bisel interno, depois a gente vai para a incisão sucular, depois a gente vai para a incisão interdental. Mas vamos começar falando da incisão em bisel interno. A incisão em bisel interno é conhecida também como incisão primária, porque é a primeira incisão a ser feita no deslocamento de um retalho periodontal. Entender como essa incisão é feita, né, é muito importante, porque ela é realizada em grande parte dos procedimentos cirúrgicos periodontais. E eu pintei uma parte do tecido gengival em vermelho na foto que está aparecendo no canto desse slide aí, porque essa parte em vermelho vai ser separada de todo o resto do tecido gengival, e essa parte que vai ficar ao redor do dente em vermelho, ela vai conter o epitélio de revestimento da bolsa bacteriana, o tecido de granulação adjacente, e depois essa porção vai ser removida por uma outra incisão, como a gente vai ver mais pra frente. E daí vão ser removidas, né, todas essas estruturas aí, né, do epitélio de revestimento da bolsa e o tecido de granulação. Agora nesse slide aqui a gente tem três imagens que mostram muito bem como é feita a incisão em bisel interno, tá? Tu pode ver que é feita a incisão e é deixado um colarinho de gengiva ao redor do dente, como eu falei, contém o epitélio de revestimento da bolsa, o tecido de granulação, tá? Na foto mais abaixo tu pode ver que o rosa mais claro que fica ao redor do dente vai ser esse colarinho. E esse tipo de incisão ele pode ser feito em vários ângulos, tá? De acordo com a necessidade e o objetivo da cirurgia, como pode ver na foto mais da direita. E depois da incisão em bisel interno é feita a incisão sucular. A incisão sucular também é conhecida como incisão secundária e ela é feita da base da bolsa em direção à crista óssea, como tu pode ver na imagem que está nesse slide aí, né? E essa incisão, junto com a incisão em bisel invertido, forma uma cunha gengival, tá? Em formato de V, que vai terminar perto dessa crista óssea. Essa cunha que eu pintei em vermelho no slide anterior, que vai conter áreas inflamadas, tecido de granulação e também a parede lateral da bolsa, tá? Mas a incisão sucular é feita em torno, né, do dente. E agora nesse slide aqui tu pode ver a diferença entre a incisão de bisel interno, a primária, e a incisão sucular, a secundária. A incisão em bisel interno ela vai deixar aquele colarinho de gengiva em torno do dente, e a incisão sucular vai entrar entre o tecido gengival e o dente e vai contornar essa região. E aqui nesse slide a gente tem outro exemplo de incisão sucular, né? Como eu falei, essa incisão ela vai contornar o dente, como mostram as tiras vermelhas que estão nessa foto aí. E também vai ser uma incisão muito boa para preservar a papila, né? Você pode ver que a papila está sendo levantada ali por um elevador. E essa foto aqui é muito legal porque ela mostra muito bem como é feita a incisão vertical, que é o tipo de incisão que a gente vai estar conversando sobre aí mais para frente. Então depois da incisão sucular, o elevador gengival vai ser colocado dentro da incisão de bisel interno, tá? E o retalho vai ser separado do osso, mas a gente ainda vai ter aquele colarinho de gengiva ao redor do dente. E a última incisão, a incisão interdental, vai vir para remover esse colarinho gengival aí que está em torno do dente, né? Então essa incisão interdental é conhecida também como incisão terciária. E ela é feita depois das incisões de bisel interno, depois da incisão sucular, para a remoção da gengiva que fica aderido, né, ao redor do dente ali, pela base da papila. E essa imagem aqui descreve exatamente o que eu acabei de falar, tá? A gente vai entrar com o elevador ali na incisão de bisel interno, a gente vai deixar o colarinho de gengiva, né, em torno do dente, e a incisão interdental vai vir para remover esse colarinho que tem aquelas áreas inflamadas, o tecido de granulação e algumas paredes da bolsa. E nesse slide aqui a gente tem algumas outras observações importantes referentes a todas as incisões horizontais, né? Então as três incisões horizontais vão permitir a remoção do epitélio da bolsa, tecido de granulação, através de uma cureta. Os retalhos, eles podem ser deslocados usando só a incisão horizontal, tá pessoal? Mas isso vai ser feito se o acesso
ao tecido ósseo puder ser obtido dessa maneira. E se não for necessária a incisão vertical, a incisão relaxante, né, o retalho é conhecido como retalho envelope. Então agora a gente chega, né, nas incisões verticais, que são conhecidas também como oblíquas relaxantes. Esse tipo de incisão é usado nas extremidades, na incisão horizontal, tá? Dependendo do desenho e do objetivo do retalho, tá? Elas vão complementar as incisões horizontais que a gente viu antes. Então as incisões verticais, elas vão se estender além da linha mucogengival, alcançando a mucosa alveolar, o que vai permitir, né, que a gente libere o retalho, ele fique mais fácil de ser deslocado. Uma coisa muito importante para falar aqui é que as incisões verticais vestibulares, elas não devem ser feitas no centro de uma papila interdental ou sobre a superfície radicular de um dente, tá? Elas devem ser realizadas nas linhas angulares de um dente para incluir a papila no retalho ou para evitar a papila completamente, então ela não vai dividir o tecido papilar em dois. Nesse slide aqui tu pode ver algumas imagens, né, referentes à incisão vertical. Tu pode ver nas fotos mais da esquerda, né, o jeito correto e incorreto de fazer essa incisão. Como eu falei, ela não deve ser feita, né, no centro da papila ou sobre a raiz do dente. E na foto mais da direita a gente vai ter uma incisão horizontal em bisel interno que é complementada por duas incisões verticais, né? E como tu pode ver, essas incisões verticais elas são feitas de forma diagonal para não comprometer o fluxo sanguíneo do tecido gengival. Então as incisões verticais elas não devem ser feitas de maneira reta, tá? Em 90 graus em relação à incisão horizontal. E agora a gente volta para aquela imagem que eu trouxe antes, né, quando eu estava falando sobre a incisão sucular. E daí a gente vai ter as incisões suculares, tá? O dentista ele já está afastando ali o tecido gengival, mas pode ver que a gente tem aquela incisão vertical, né, feita na diagonal para não comprometer o fluxo sanguíneo. Como eu disse, essa incisão vertical facilita a elevação do retalho. Mas por hoje era isso, chegamos ao final de mais uma aula aqui, né, dessa vez falando aí sobre a classificação dos retalhos periodontais e as incisões periodontais, um tema muito legal para te estar entendendo tanto para a prática clínica quanto para alguma prova de concurso público, né, que tu for fazer. Na parte 3 dessa aula de retalhos periodontais, que vai ser a última, a gente vai estar falando das principais técnicas de retalho periodontal. A gente vai ver os retalhos de Wiedemann modificado e de Neumann. E como eu falei, se inscreve no canal para acompanhar a parte 3 que vai falar dessas técnicas aí de retalhos periodontais. Também não se esquece de baixar o material complementar, clicando no link que vai estar no primeiro comentário desse vídeo aqui, né, que isso vai te ajudar muito nos teus estudos. E qualquer dúvida, né, deixa nos comentários que a gente conversa aí sobre esses assuntos. E muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.